Mas a poesia é rara e não comove nem move o pau da arara. O verso é do Ferreira Goulart, que define bem o que é esse espírito poético na estrutura cultural brasileira. Nem sempre a poesia nos chega na sua plenitude. Chega um pouco aqui com a Margarida Patriota, que está lançando Tempo de Delação, que é um livro curioso. Embora o termo remeta para uma poesia mais política, ela trabalha com um certo lirismo, retoma aquela certa tradição de uma poética, embora feita em versos livres, de uma poética mais doce, mais provocativa, mais amorosa e, de certa forma, mais cotidiana. Vi o sopro embaciar o vidro, para o dedo traçar no bafo o coração do amor proibido. Vi a ponta do punhal escorchar o tronco adustro, riscar o manacá que eu amava. O sol inflamou o céu, não prestou qualquer socorro, nem se importou com isso. Dentes rasgaram carnes, desmembraram gomos, deceparam cachos que eu vi. Flagrei a noite atropelando o dia, pelotões de nuvens ladras a assaltarem o luar. Vi a neve deflorar a campina, a era assediar o muro, o mar abusar do penhasco. Vi sem asco que delato, antes que prescreva em juízo o ardor dos fatos. Margarida, você está lançando um novo livro, um livro de poesia, né? Embora você já tenha publicado poesia antes, mas é sempre uma novidade. Você é mais prosadora do que poeta, né? O seu exercício. Tempo de Delação. Título forte, né? Por que esse título? Como é a história desse título? Há vários motivos, né? Um mais objetivo, digamos, seria o fato de que o primeiro poema do livro, que de certa maneira ensejou todo o resto, tem por título Tempo de Delação. E então, trata-se do título de um dos poemas da coletânea. Por outro lado, não se trata de um poema político nem vinculado, né, a fatos momentâneos, atuais da vida brasileira. Um poema lírico, mas eu gosto desse poema. Eu acho que ele dá um certo tom ao livro, e embora o tempo de delação, né, tenha uma conotação que lembra fatos ocorridos nos últimos 5, 8, sei lá, recentemente, no cenário do noticiário brasileiro, né, que seria a delação de cunho policial, né, efetuada numa delegacia de polícia. Delação também é uma das funções da poesia. Então, é também tempo de poesia, né? Eu considero que a delação, eu brinco com esse sentido, de certa maneira, porque o poeta, queira ou não, né, muitos poetas, boa parte deles são delatores. Fernando Pessoa, quando diz, né, que o poeta é um fingidor, né, finge até que é dor, a dor que devera sente, uma coisa assim, né? Ele está delatando o poeta, ele está acusando, né? Delatar significa acusar, denunciar, apontar, né? Mas também significa revelar, né? O Baudelaire, quando na primeira página, né, das Flores do Mal, interpela o leitor e o chama de hipócrita, ele está acusando o leitor, né? E ele também, por outro lado, tem uma de suas definições da poesia, ou do poeta particularmente, diz que o poeta é aquele que revela o segredo, os segredos, né, das flores e das coisas mudas. Então, o poeta é um revelador, né? Ele está sempre, de certa maneira, nem que seja tão só revelando a sua percepção, né, do universo e das coisas silenciosas mesmo, e das coisas que fazem barulho ou silenciosas, tanto faz. Ele pode também ser um poeta que denuncie aspectos sociais, né? Podemos ler poemas de Castro Alves denunciam, né? Navio Negreiro é um poema
de delação né? do escravocrata, da escravidão, dos males da escravidão. Então, é tempo de poesia também, tempo de revelação e também, para mim, pessoalmente, é o tempo em que a poesia me convocou. Quer dizer, que me fez querer, né, revelar, que me fez querer publicar nessa modalidade, né, de escrita. E se expressar como um poeta, né? Porque a leitura do livro, ela remete para um fato curioso. Primeiro que essa ausência da poesia política, plenamente, embora tenha um pouco da poesia social, há um pouco de uma leitura social no momento atual, mas do momento brasileiro como um todo. Mas me parece muito que os poemas estão interligados. Não que eles contem uma história, mas eles se comunicam nas entrelinhas. Me parece até assim que foi um livro construído não ao longo do tempo, mas durante um período mesmo. Não digo que pensado, mas, de certa forma, estão muito próximos. Eu acho que o seu julgamento está correto. Não é um livro programático, no sentido de que se dedica a um tema, né? Os temas são os mais variados possíveis, né? Eu vou do Blue, a Sinfonia Pastoral, do luto, não lembro todos os títulos agora, mas enfim, os temas são muito variados, né? E agora, quando eu disse que havia uma espécie de não sei se uma unidade de tom, eu sei que em função do tempo de delação, talvez, que foi até o primeiro, né, de uma série, e são poemas escritos ao longo de um tempo razoavelmente curto, uns 2 anos. Os meus poemas mais antigos, que eu compilei, alguns aproveitei e inseri no livro anterior, Laminário, eles abrangem um período de produção mais amplo, talvez uns 10 anos. Mas esse não, porque de certa maneira eu já havia esgotado aqueles que eu achava aproveitáveis, né? E esse poema Tempo de Delação foi me ditando assim, me inspirando a seguir, né, numa determinada veia. E, embora os temas sejam muito diferentes, eu mesma percebo que há um tom vinculado a termos, né, a termos de cunho policialesco mesmo, jurídico até, né? É um poema testemunho, arquivo vivo, não me ocorrem todos os títulos agora, porque a gente escreve, o livro tem uns 100 poemas, né? Mas há muitas busca e apreensão, muita expressão assim que eu uso, né? Que eu percebo que são vinculados a um certo vocabulário, né, de cunho ou jurídico ou policialesco, né? E isso entra assim na minha poesia, né? E nesse sentido o tom é mais ou menos próximo, né? Mais ou menos próximo. Os poemas não são poemas colhidos assim ao longo de décadas, não. Foi uma produção recente. Agora, é uma coisa interessante, como é esse mecanismo que você tem para a seleção dos poemas para um determinado livro, né? Quer dizer, no caso desse, me parece que foi muito aquela questão de o livro me parece pronto para ser publicado, né? Mas no anterior, o Luminário, foram poemas escolhidos de trabalhos mais diversos. Como é essa seleção, a busca do poema ideal para entrar num determinado livro? Bom, o ideal a gente sempre busca, né? Não sei se a gente atinge, mas eu acho que um romance mais alentado que eu escrevi é inspirado, né? É uma fantasia, romanceia, né? A trajetória existencial do Cruz e Souza, né? A Lenda de João assinalado. E vários dos meus livros para o público juvenil têm a poesia no enredo, né? Nas tramas de emoção, parte do enredo há um concurso de poemas. Então, há quase que uma espécie assim, de arte poética, né?
dentro do livro, porque eu ponho uma menina escrevendo um poema que ela considera maravilhoso e um outro completamente, né, estapafúrdio, que era uma menina que não tinha nada na cabeça. E aí, como ela era bonita, a outra, né, os garotos que estão fazendo a seleção escolhem o da menina bonita, né, e a minha personagem principal fica indignada, então ela pergunta a pai, a mãe, o que eles acham a respeito. Então, um vão dizendo, bom, esse tem mais nexo, esse tem menos, esse é mais profundo. E nessas observações, a gente percebe que há, né, uma definição, um conceito, uma discussão sobre o poema, né? Um outro livro também, mas esse até para o público infantil, né? Começa, né, com a frase, todo dia, o livro Tudo Muda com Duda, todo dia a avó de Duda, né, escreve versos em seu caderno, né? Quando amanhece, escreve versos em seu caderno, e papapá, termina assim, e todo dia, toda noite a avó de Duda, né, escreve versos em seu caderno, ao sol se pondo, algo assim. Então, no Yara também, meu livro, que é uma fantasia, né, assim, sobre machismo às avessas, né, numa Amazônia fictícia, né, e primitiva, antes do Brasil ser descoberto, né, o Yara, a Rainha Amazônia. Um dos personagens principais é poeta, né, e ele canta poemas na tribo. Então, eu sempre fui muito ligada ao texto poético, sempre fui leitora assídua, né, de poesia, mas escrevia cá e lá, né? Não chegava a pensar em publicar. Eu acho até que erroneamente, na minha cabeça assim, de jovem, eu achava que poesia não vendia, poesia não tinha, não é, interlocução. Eu queria, não é, ser uma escritora assim de uma certa presença, né, em termos no cenário assim nacional. E também eu acho que a própria vida às vezes vai nos encaminhando para rumos que a gente não imagina. Eu acho que o fato de eu ter enviado uns 2, 3 originais para editoras que editavam para o público juvenil e em questão de uma semana, 2 semanas, receber uma resposta que o livro, né, ia encantar a garotada e me mandava um contrato, eu achei que a minha bossa era aquilo. Então fui investindo numa coisa que eu achei que desse retorno. Mas com o tempo, né, com a idade, eu fui tendo outras ambições, né, a vontade antes, sobretudo, né, de me dirigir ao leitor formado preponderou, muito grande. Então, em anos recentes, eu não só escrevi romance assim para o público adulto, como a poesia também se impôs em mim como uma maneira de dar vazão a uma fala, a uma dicção, a uma voz que não tem que se preocupar, na verdade, porque a fala do poeta é peremptória, é aquilo e é dele. Ninguém pensa, isso é um personagem que a Margarida criou, não. Aquilo é a Margarida, né? Ninguém pensa que um certo poema assim do Drummond, a menos que seja um poema dramático, evidentemente, né, não seja a voz, né, a própria voz de quem faz a locução, né? Isso é próprio da poesia. E, ao mesmo tempo, o amante da poesia, o leitor de poesia, em geral, eu acho que no Brasil, o Brasil aqui não foge à regra, é um público mais seleto, é um público de mais cultura, é um público que se interessa pela arte de uma maneira mais desinteressada. E eu não sou uma poeta popular. Tenho até raízes, né? Eu poderia até alegar isso, que no meu subconsciente também, né? Porque os patriotas são do Nordeste, né? Meu pai era do Rio Grande do Norte, e há uma família de repentistas, né? Que tem esse nome, patriota. Sim, o Louro Patriota, exatamente. O Otacílio Batista Patriota. Exatamente, lá de São José do Egito, não é isso? Uhum. Então, raízes remotas até existem, mas eu não tive, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, morei em outros países, né? Depois sou mais brasiliense quase do que carioca, porque já estou aqui desde 76,
eu não tive essa formação de contato, né, com poetas repentistas, poetas populares. O poeta Antônio Carlos Sequim acaba de receber uma homenagem muito interessante. A Penalux está abrindo uma nova coleção que são itens para colecionador. São apenas 80 livros assinados pelo autor e que será distribuído de interesse dos colecionadores. A parte disso, o livro que abre esta nova coleção, Hálito das Pedras, do Antônio Carlos Sequim, ele vale sobretudo pela profunda seleção antológica que foi feita em cima da obra do poeta. Ela revela toda a produção do poeta e demonstra a sua grandeza. É um poeta que foi lançado erroneamente entre os poetas marginais da década de 70, porque ele é um formalista. O Sequim é um grande sonetista e é um grande formalista. Ele trabalha a poesia, até quando trabalha mesmo o verso branco, com uma certa profundidade, com um certo interesse em mediar lirismo, em mediar sentimento, com um forte conceito técnico da poesia. É um homem que conhece profundamente os mecanismos da poética e por isso merece ser lido, se não no Hálito das Pedras, em todos os seus livros que estão aí à disposição dos leitores. Mas é uma poesia que é interessante porque, bom, a gente já falou sobre isso, ela não tem o cunho político, um pouco do cunho social. Ela tem um lirismo, né? Pelo menos a gente está falando do tempo de delação, ela está impregnada de um lirismo que poderia se parecer alguma coisa anacrônica, mas não é. Quer dizer, o lirismo, ele, de certa forma, ele permeia toda a estrutura poética brasileira, inclusive o João Cabral de Melo Neto, que se negava ao lirismo, né? Mas, e ela também tem uma coisa interessante, o diálogo com a literatura. Né? Quer dizer, há um diálogo muito grande com o que você leu, com o que você escreveu também, né? Quer dizer, há também nesse livro, ou pelo menos foi o que eu percebi, uma certa análise, um certo relatório da leitora e da escritora Margarida Patriota. É isso mesmo? Há vários, boa parte dos poemas são poemas líricos, sem sombra de dúvida. Poemas em que prepondera a subjetividade, né? O estado de espírito interior, enfim. E há poemas que, obviamente, até pelo título, né? Dada, por exemplo, né? Há um poema que fala do poema concreto, né? Também. Enfim, há poemas em que há uma metalinguagem, né? O poema fala do poema, mas, de certa maneira, se referindo a outros períodos, a outras correntes, a correntes modernas mesmo da poesia brasileira e ocidental. Né? Eu não dialogo praticamente com a poesia oriental porque eu sou pouco conhecedora dela. Né? Mas, sem dúvida alguma, né? Um dos poemas até termina, né, com uma citação, né, e tudo mais é literatura, né, uma citação eu nomeio Verlaine, né, por exemplo. Então há referências também à mitologia, não muito, mas há, né, há poemas. E isso, digamos, me agrada, me dá prazer, né, em fazer isso, porque, como eu disse, quando a gente escreve assim para jovens, a gente tem que pesar um pouco, né, no pensamento, assim, na ponderação, né, do que deve ser dito, não deve ser dito. Bom, eu sempre fui assim, não sei se todos os escritores que escrevem para jovens são dessa maneira, mas com a poesia não. Eu sei que, independentemente de quem me leia, eu sei que um interessado na poesia, se ele não sabe quem... sei lá, quem foi Eletra ou Fedra, por exemplo, né? Eu não os cito aqui, por acaso foram nomes que me ocorreram, né? Ele irá ao dicionário ou ele clicará no Google para ver quem é. Quer dizer, a minha poesia tem referências cultas, é intertextual, sem dúvida, né? Dialoga com a tradição poética, brasileira e ocidental de modo geral, mas não é uma poesia hermética.
Quer dizer, as referências talvez que dificultem às vezes são essas citações que talvez um ou outro leitor não saiba do que se trata, né? Mas uma vez pesquisado, visto, né, o que quem foi aquela figura, o poema fica claro, né? Não é uma poesia hermética, né? A gente mesmo sabe disso. Agora, é uma poesia que ela tem uma certa sofisticação, sobretudo no linguajar. É uma linguagem apurada, uma linguagem, de certa forma, trabalhada, como se cada palavra tivesse uma determinada importância em cada verso. Ela está ali com uma função mesmo. Quer dizer, como é o trabalho disso? Você retrabalha seus poemas? A origem do poema é uma emoção, um impacto, um vislumbre, uma percepção, uma ideia, às vezes. E algo forte, assim, que eu posso ver, de certa maneira, eu não tenho ainda ideia da forma, mas eu antevejo a possibilidade poética e se eu estiver na fila do banco, ou sei lá, vendo se o maracujá está maduro ou não na quitanda, digamos, eu logo anoto num papelzinho e fico com aquela ideia, aquela percepção, aquela emoção, enfim, algo que me impactou e eu anoto e resolvo elaborar, né? Resolvo trabalhar. Às vezes são raros os poemas que nascem quase por inteiros, né? Evidentemente que quando eu os escrevo, depois que os releio, eu vou escrevendo num caderninho, eu faço 10, 15 versões de cada, eu vou relendo e nada daquilo me agrada, né? Eu quero traduzir alguma coisa que eu não consegui, digamos. Então eu fico trabalhando até que eu consiga traduzir, que é também um dos sentidos, né? Como se eu tivesse uma linguagem cifrada, e eu precisasse revelar aquele conteúdo, né? O que é uma delação, né? Das percepções assim invisíveis, né? E aí eu trabalho bastante e acho que tenho uma certa simplicidade, no sentido de não me preocupo com a rima, me preocupo com assonâncias, me preocupo com métrica, tento agrupar, né, ideias, quase a minha poesia dá a impressão de ter estrofes, né? Alguns são mais corridos, outros não, mas as estrofes não são regulares, mas há unidades, né? Unidades. Eu releio em voz alta também várias vezes, porque o final da linha não é gratuito, tem a ver com o meu ritmo, né? Da maneira como eu leio, como eu quero que soe. E, embora, né, essa simplicidade do versejar, do não me preocupar com métrica, com rima, com hemistíquios ou, sei lá, pé quebrado ou não, isso não, né? Já, nesse sentido, realmente sou poeta moderno, né? Pós-modernismo. Por outro lado, eu tenho um conceito de arte, né? De poética, que não se priva de usar o termo que quer usar, se aquilo lhe soa eufônico, se aquilo fecha bem, arredonda o poema. Então, né, se, digamos, no jornalismo a gente deve dizer entrar e não ingressar, e se a gente, em vez de se diz vai e volta é melhor do que vai e retornar, na poesia não. O poema pode exigir essa palavra retornar, pode exigir essa palavra ingressar, por uma questão de eufonia. Então, é dos prazeres que eu tenho, assim, ao escrever poesia, e eu acho que, por isso, de certa maneira, eu tenho me voltado para ela, é que eu mais facilmente me sinto possuidora do acervo da língua portuguesa. Eu sinto que ela é minha e posso usá-la como eu quiser. Não preciso, né? Uma das conquistas importantes do nosso modernismo foi levar o coloquial, fala oral, né? O coloquial, ao nível de valor literário. Eu já passei essa fase, eu e nossa geração, quer dizer, nós estamos aqui há praticamente 100 anos, né? Estamos às vésperas de completar 100 anos dessa guinada importante, né? Importantíssima.
e que afetou, foi um divisor de águas, sobretudo na história da poesia brasileira, mas já temos a tranquilidade, né, de entender esse processo de décadas, né? Já houve uma decantação de radicalismo, de poeira. Então, hoje em dia, para mim, pessoalmente, eu vejo a coloquialidade, a linguagem oral como importantíssima, mas eu acho que ela não dá conta da interioridade humana. Eu acho que nós temos uma língua muito rica, muito bonita, e eu gosto de acreditar, né, que se ela é minha língua materna, eu posso usá-la como quiser. Quer dizer, eu não preciso estar atrelada a modismos, a limitações de escolas, nem de tempo, né? Eu vejo uma necessidade do poema. É claro que, em princípio, eu tento escolher a opção mais simples e mais clara. Mas se eu acho que o poema perde, eu ponho, né, a palavra mais culta, mais erudita. Busca ali o recurso. É o exercício da liberdade, né? Exatamente. E a Lígia Fagundes Telles dizia uma coisa interessante. Diz, durante muito tempo eu quis ser uma escritora de outras línguas, o francês, por exemplo, porque até eu compreender a riqueza que é o português e a beleza que é o português, eu não posso abrir mão desta grandeza, né? Margarida, foi um prazer conversar com você, como sempre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi um prazer estar aqui no programa Leituras e muito obrigada pelo convite.